Entendo. por algum motivo, Entendi. o Zoom nesse computador não Hum, estava passando o áudio pelas caixinhas de som do equipamento sim. interno. Então, eu estou usando um fone de ouvido aqui Então, e aí pronto. está tudo certo agora, graças Tá a Deus. perfeito. Seja bem-vindo, queridos. Nós Ah, temos aqui o nosso querido Marcelo Shoa. Marcelo Shoa foi um trabalhador assim por muitos anos do CERJ, um queridão nosso. Já foi também coordenador de núcleo, era coordenador de núcleo volante, ao ponto de ir para como é? Te mandei para tão longe, não foi, meu querido? foram. É isso aí, Lá foi uma para Angra alegria, dos viu? Reis, lá para Angra dos Reis, para colocar o ENEF em Angra dos Reis. Marcelo agora está trabalhando na USE, porque está morando em São Paulo. É um trabalhador também da Casa do Caminho, está em todos os eventos, porque ele e Regina são colaboradores assíduos do SEI. Enfim, eu não vou falar mais, porque se for falar o que ele anda fazendo, a gente não vai ter tempo hoje para falar tudo. Mas quando vocês receberem uma live escrito Marcelo, abram, assistam, viu? Porque o carinho Oh, com meu que esse Deus. rapaz faz os trabalhos é um carinho assim especial. E hoje ele está aqui conosco. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigada, viu? Pela sua prontidão em nos atender. O tempo é todo seu, viu, Oh, querido? né, eu Você tenho quanto tempo? A guisa de Você disciplina. tem 50 minutos. E nós vamos te dar os 50 minutos e a gente vai arrastar um pouquinho o nosso tempo mais para frente. Tá Tá bom? bom, tá bom. Obrigado, gente. Então, Bom, então agora são. Que horas aí, gente? Que nove e eu tô... meia. Então vamos lá. Então, Tá bom. 10 e 15, tá bom? Tá bom, tá bom, tá ótimo. Eu vou Então, buscar sim. trabalhar o assunto. Eu preparei aqui um material com muito carinho. Eu preciso primeiro agradecer o convite da Neia. A Neia é uma pessoa realmente muito querida, né? A gente primeiro aprendeu a respeitar por conhecer, depois aprendeu a gostar muito. E então somos almas que estamos nos reencontrando, que nos reencontramos, né, Neia? É isso aí, De, querido. de existências transatas. E trabalhar no ENEF foi uma alegria, né? Foi realmente uma experiência muito singular. Esse espaço aqui, vocês têm uma oportunidade sensacional de estar divulgando a doutrina espírita para a família. A Joana, não é frase nossa, a Joana vai dizer que a família é a célula máter, né? Portanto, principal da nova sociedade na casa espírita. Então, é uma combinação de fatores sensacionais. E o ENEF, na pessoa da Neia, que vem conduzindo esse assunto já há muitos anos, merece de nós o empenho, o respeito, a consideração, o trabalho. Então, quando a Neia fez o convite para a gente falar no grupo de ENEF, primeiro fica aquele saudosismo, né? Da gente já ter participado, e muitas coisas vêm na cabeça. A Regina manda um beijo para todo mundo, viu, Neia? Obrigada, um Porque outro para ela. foram momentos assim muito felizes, né? O ENEF é uma experiência sensacional. Vocês participam do ENEF, vocês sabem disso. Bom, baseado nesse carinho que a gente tem, eu vou dividir a abordagem que a gente recebeu para conversar, né? A Neia fez algumas singelas considerações. Então, a nossa abordagem é o caminhar do Espírito como lâmpada do Cristo. Então, vamos falar da nossa condição de aportar luz interior e ascender em direção a Jesus. E quando a gente ficou pensando no tema e pensando no material que a gente podia usar, mas que fosse um material que dialogasse com a estratégia e com as atividades do ENEF, a Neia até me deu algumas dicas, porque às vezes a gente parte para umas abordagens assim que são muito metafóricas
e não atinge o coração das pessoas, né? Eu recebi essa instrução da Neia. E, e isso, no lugar de comunicar, é a antítese do processo, né? Não comunica. Então, o processo de comunicação, se eu falar alguma coisa aqui que vocês não estejam entendendo, a responsabilidade é sempre minha. Porque o princípio básico da comunicação é uma mensagem que sai do emissor para o receptor. E aí, para eu garantir que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, eu preciso entregar a palavra na razão direta do entendimento do outro. Ou seja, às vezes a gente prepara um material que é super legal, mas é para gente. A abordagem é maravilhosa, mas é para gente. Então, o olhar no outro, né? No caso do ENEF, que casa espírita é esse? Que núcleo é esse? Que pessoas são essas que vão participar? E a gente faz aquilo que, do ponto de vista técnico-pedagógico, a gente vai chamar de adequação. Então, eu trouxe aqui o material, já vou entrar nele, mas eu preciso produzir essas considerações iniciais, porque considerando esse material como uma possibilidade de insumo para que vocês apliquem no ENEF, é muito importante pegar esse material e colocar e adequar ele ao público. Então, o que foi que eu fiz? Eu usei aqui a ferramenta de chat nossa, do Zoom, e já publiquei a referência bibliográfica do que a gente trouxe, porque o Marcelo Shoa não acha nada, já está achado na codificação e nas obras subsidiárias. O que eu fiz foi recolher o material, organizar o material por disciplina, para que a gente juntos construa uma linha de raciocínio que seja aplicável à sensibilização das pessoas no que diz respeito ao tema, o caminhar do Espírito como lâmpada do Cristo. Então, bom, feitas essas considerações, né, nós retiramos de duas obras, tá, uma história muito conhecida entre nós, que nós vamos dizer assim, pavimentando o nosso terreno em cima dessa história. Eu, quando era criança, né, e mamãe levava a gente para a praia, eu me lembro que a gente fazia assim, a gente ficava na areia, criança adora ficar ali na areia, pegando aquela espuma, e a gente olhava para a areia molhadinha e via aquele brilhinho das conchas, e a gente recolhia aquelas conchas, colocava na mão, depois num potinho de praia, né? E depois levava aquela concha para casa, recolhia as conchas. E as mais bonitinhas a gente fazia questão de lavar, de alguma forma lustrar. E aquilo era uma recordação muito valiosa daquele instante lá na praia. E metaforicamente é o que nós vamos fazer aqui com duas histórias de Amélia Rodrigues, tá? De dois livros singulares. Ela faz uma abordagem sensacional, porque ela começa no livro Luz do Mundo, depois ela vai para o livro Nos Caminhos de Jesus, que foi inclusive objeto de uma live recente do Divaldo, né, em cima desse tema, Nos Caminhos de Jesus, que óbvio, a gente fez questão de assistir. Falei com o Di, inclusive, né, das abordagens que ele produziu, sensacionais, e é em cima desse eixo, dessas conchinhas que nós recolhemos da citação de Amélia Rodrigues, que nós vamos buscar reflexões para o ENEF. Conta a Amélia Rodrigues, quem já leu alguma de suas obras vai perceber que ela tem uma visão, do ponto de vista de historiografia, muito grande, né? Então, uma escritora exímia, né, Amélia Rodrigues, ela amplia suas possibilidades do mundo espiritual e, pela ponte sublime da psicografia, ela vai expedindo com detalhes o cenário do ontem. Então, ela vai dizer que vai lembrar das festas dos tabernáculos, né? Que foram aquelas festas que o judeu primitivo fazia recordação, inclusive a Páscoa é um movimento desse, onde ele se recordava daquele cenário onde ele conseguiu sair da opressão, da escravidão do povo egípcio, que ele imprimia sobre a descendência de Abraão, que dá origem
as 12 tribos, né, a tribo de Judá, as 12 tribos de Israel que compõem o povo judeu, né? Então, os saduceus são tipos de judeus, os samaritanos, os homens das Samarias também são judeus, e Jesus era judeu. E Jesus, então, ele se serve daquele período de outono, que é um período das colheitas, e ele, então, vai se aproximar do povo, porque, afinal de contas, a ceifa foi muito dadivosa, vai dizer Amélia Rodrigues, e as pessoas se misturavam no escambo, no comércio, e trocavam as alegrias do ontem na comemoração que os judeus faziam em cima da libertação da opressão egípcia. E foi em cima desse clima que Jesus, então, buscou a aproximação do povo. E Amélia Rodrigues conta, né, com o lirismo que lhe era próprio, né, que lhe é próprio, que ele, então, ele vai se aproximando, Jesus, ali à porta de Nicanor, mais especificamente para o leste do templo, né, caminhando no que seria o caminho do Monte das Oliveiras, e ele dá-se conta de uma cena que todos nós conhecemos, né? E narra João de forma peremptória, que eu vou fazer questão de ler para contextualizar. Os escribas e os fariseus, portanto, judeus, trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e a apresentaram dizendo: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés, porque afinal de contas, sendo judeus, eles respeitavam os preceitos de Moisés. Através da primeira revelação, Moisés promoveu uma série de leis, as leis mosaicas, isto é, de Moisés, que viraram leis, além do próprio decálogo que compõe os 5 livros judeus que a gente chama de Torá. Bom, por uma coisa ou por outra, eles, em sendo judeus, lembram a Jesus, que também era judeu, das leis que faziam respeito ao seu próprio povo. E mencionam uma dessas leis, que era o adultério, né? E eles, então, evocando Moisés, vão dizer assim: Moisés manda, porque era na forma imperativa, manda que se lapidem tais mulheres pelo apedrejamento. Tu, pois, era um cheque em xadrez. Tu, pois, tu era Jesus, eles, os escribas e fariseus, falando para Jesus. Tu, pois, que dizes? Isto é, qual é a tua opinião sobre essas questões? E era curioso, porque as leis representavam o traço de comportamento do judaísmo primitivo. Os judeus representam, historicamente, do ponto de vista antropológico, o primeiro povo monoteísta da história da humanidade. Foi por isso, inclusive, que a primeira revelação não se deu, por exemplo, entre os grecos romanos, considerando a Grécia como o berço da filosofia ocidental, porque os filósofos gregos eram politeístas, mas os judeus não, eram monoteístas. E aquilo era uma espécie de ecossistema psíquico para que a mensagem que veio do alto pudesse ser revelada aos homens. É bem interessante essa palavra revelação, porque revelar é pôr luzes. A palavra revelar, do ponto de vista etimológico, também pode ser entendida como tirar o véu. Logo, revelar não é inventar nada, é descobrir, é tirar o que estava coberto e a gente não conseguia enxergar. E é também igualmente curioso porque o ato de enxergar é o ato que pressupõe a existência da luz. Sem a luz, o objeto continua ali, mas a gente não enxerga. Então, quando alguma coisa se nos revela no mundo, aquela coisa sempre existiu. A nossa capacidade cognitiva, isto é, de inteligência, é que foi se ampliando ao ponto de nos fazer perceber aquele mesmo objeto.
E a humanidade, ela culminou, numa certa perspectiva, a possibilidade pelo povo judeu de enxergar a visão do monoteísmo. E Jesus, portanto, em sendo judeu, respeitava as tradições. E colocado numa situação de cheque, onde há uma mulher, e a gente fica imaginando a cena primitiva, né? A mulher sendo tomada pela goela, arrastada, colocada em praça pública, humilhada, rodeada ali de pessoas, né? E ali apontando para a mulher e perquirindo Jesus, a gente fica imaginando a cena, porque aquilo não foi uma fantasia, aquilo realmente existiu. Aquilo não é um fato mitológico, como algumas parábolas que Jesus contava, para, através dos símbolos, nos produzir reflexão. Aquilo é uma história real que aconteceu. E aquilo, estando ali diante de Jesus, a gente fica imaginando, né? Porque o cenário era muito forte. E ele, de fato, vai numa situação em que a resposta se demorava no ar. Porque do jeito que a Amélia Rodrigues narra, Jesus não responde de pronto. Quando perguntam a ele, e tu, pois, né? Que dizes? Qual é a tua opinião sobre o assunto, né? E é interessante porque a narrativa de Amélia Rodrigues vai nos dizer que ele olhou de relance a mulher. Mas ele olhou numa situação de forma em que o olhar de Jesus não encontrasse o olhar da mulher. Aí eu vou pedir licença a vocês para a gente fazer um salto nesse livro e buscar agora na obra Pela Pena Segura de Chico Xavier, na obra A Caminho da Luz, mais especificamente no capítulo 1º e 2º. Eu vou ler só um trechinho do capítulo 1º, mas eu deixei como referência bibliográfica o capítulo 1 e 2 dessa obra, que Emmanuel vai chamar de a Gênese Planetária. E ele vai dizer assim, olha, eu vou fazer questão de ler para não perder a riqueza do detalhe. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Supremo Senhor do Universo. Isto é, estamos falando de Deus. Bom, essa comunidade, espíritos puros, questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. O que caracteriza um espírito puro? O desprendimento total da matéria. Tudo bem? Aí uma outra live só para a gente falar desse assunto. O ponto alto aqui é outro, tá certo? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, e é uma conjunção aditiva, perfeitos. O supremo grau da evolução, que é infinita, né? Para quem gosta de matemática, limite de 1 sobre x quando x tende a zero. O que significa isso? Mais infinito. A evolução é infinita, né? Bom, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, aí Emmanuel vai dar uma pista, ele vai dizer o seguinte, olha, da qual é Jesus um dos membros divinos. Ele vai dizer que Jesus recebe de Deus a missão de tomar pelo seu psiquismo, capítulo 13 da Gênese, os espíritos superiores manipulam os fluidos pelo psiquismo, assim como nós, os homens, tocamos os objetos com as nossas mãos. Jesus vai receber, há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, uma bola de fusão de hélio incandescente. O que é uma fusão? É quando você junta. Então, você junta átomos de hidrogênio e quando você junta eles, eles ficam tão juntinhos, mas tão juntinhos, que eles liberam hélio e energia. E essa energia é a que beija a superfície da Terra há mais de 4 bilhões e meio de anos.
dessa nebulosa, Jesus Cristo desprende um pedaço dela e leva bilhões, eu vou repetir, bilhões de anos para resfriar. Depois que resfria, o Livro dos Espíritos vai nos dizer que a criação de Deus se dá através de dois grandes braços, material e imaterial. O imaterial é o princípio inteligente do universo. Tudo que vem inteligente manifesta-se através do princípio inteligente. Não há manifestação inteligente na matéria. Toda manifestação inteligente na matéria tem a sua psicogênese no espírito. Ainda que considerarmos, por exemplo, a inteligência gravitacional como vindo do psiquismo divino, que orquestra todo o universo. Não confundir o universo com o Criador, porque sendo o universo material e sendo a matéria mutável, se Deus fosse a sua criação, isto é, o universo, Deus seria igualmente mutável. Então, o universo é uma criação de Deus. O espírito é uma criação de Deus. E Jesus Cristo, manipulando a matéria, condensando-a e resfriando-a, bilhões de anos mais tarde, vai favorecer, através do protoplasma, a possibilidade dos primeiros seres vivos por sobre a face da Terra. Pela capacidade do átomo de carbono, com valência 4, se ligar a todas as outras composições químicas, as primeiras organelas, os primeiros seres vivos, os compostos orgânicos, as amebas, os seres procariontes e eucariontes. O que é que significa isso? A célula, ela então é revestida por uma membrana. Os americanos vão chamar essa membrana, né, fazendo uma brincadeira com o inglês, de membrane. Esse brain parece que é cérebro, porque o cérebro da célula está justamente na sua membrana celular. É daí que, inclusive, mais tarde a gente vai estudar os efeitos de ectoplasma. Ecto, que é externo, é o que medra desse composto, dessa membrana celular. E essa célula, esse ser unicelular, possui a sua estrutura de DNA muito bem classificada através de um núcleo. Essa célula é chamada de eucarionte. As que possuem o código genético espalhada pelo citoplasma, elas vão ser chamadas de procariontes, dando uma ideia, então, de evolução desses processos rudimentar. E é o princípio inteligente amealhando as suas possibilidades, como alguém que pega, por exemplo, um imã, coloca um pedaço de papel, joga ali malha de ferro em cima desse pedaço de papel, e embaixo aqui com o imã, a gente vai perceber que o imã atrai a malha de ferro. É esse princípio inteligente, metaforicamente, como se fosse o imã, amealhando as possibilidades materiais. Pois muito bem, essas células vão se desenvolvendo, trocam o oxigênio, né? Essas estruturas, então, são invadidas pela mitocôndria, que é responsável pelo fornecimento de energia e respiração celular, e trocam o oxigênio, inundam a face da Terra de oxigênio, favorecendo um ecossistema. Esse ecossistema, na nossa trajetória evolutiva, faz com que algumas algas já beijem a superfície dos rios e não mais visitem as suas estruturas aquáticas, agora as estruturas terrestres. Podemos observar alguns moluscos como fazendo parte dessas mesmas estruturas. Nesse processo e nesse avanço, a gente já vai encontrar aqueles que rastejam e que mais tarde, milhões e milhões de anos depois, vão adquirindo pródromo das vértebras. Essas criaturas rastejantes, que igualmente se manifestam através dos vegetais, vão evoluindo no psiquismo de Jesus, que orquestra a construção do planeta Terra através daquelas criaturas primeiras terrestres, os vertebrados. Esses vertebrados, então, adquirem uma posição em milhões e milhões de anos mais tarde. Essa posição é a posição ereta.
E depois poderemos encontrar o homem de Neandertal nesse salto aonde o princípio inteligente, reconhecendo a consciência de si mesmo, recebe agora o carimbo de espírito, simples e ignorante. E toda essa historiografia, e aqui é o ponto alto da reflexão, não é para decorar nada. O ponto alto dessa reflexão é que Jesus é o responsável por toda essa construção. E é essa criatura que há mais de 4 bilhões e meio de anos, que já era espírito puro, fez questão de estar entre nós. Emmanuel vai dizer assim, olha, das 2 reuniões dessas criaturas celestes, que a gente não tem nem cognição espiritual para entender direito. A primeira reunião delas se verificou quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Os arquitetos siderais, sob a égide de Jesus, buscavam a construção do planeta. E a segunda reunião deles, vocês veem que eles são bem objetivos, né? Em 4 bilhões e meio de anos, eles se reuniram 2 vezes. E a gente faz reunião toda semana, mas esse é outro assunto. A segunda foi quando se decidia a vinda do Senhor, com S maiúsculas, o próprio Cristo de Deus por sobre a face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. E agora, fazendo um novo salto, vamos dizer assim, quase que um salto quântico, né? A gente pode voltar ao livro Luz do Mundo e interceptar o momento em que Jesus foi questionado. É essa criatura. E Amélia Rodrigues vai dizer que Jesus Cristo, quando olhava uma criatura, ele invadia os escaninhos mais profundos da alma daquele ser. Portanto, não é metafórico quando Jesus vai nos dizer assim, eu conheço cada uma de minhas ovelhas, porque ele nos educou desde o pródromo da construção do planeta Terra. André Luiz vai nos dizer na obra Evolução em 2 Mundos, que é um livro dificílimo, né? Porque ele pesa bastante a mão ali em vários conhecimentos, que desde essa mônada, gônada, os seres eucariontes e procariontes, os seres unicelulares, as amebas, que a biologia, inclusive, classifica como um outro reino da natureza, até a estrutura hominal, 1 bilhão e 500 milhões de anos fez-se necessário. Pois muito bem, se a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus acompanhou e acompanha toda a historiografia evolutiva de cada uma de suas ovelhas. E é essa criatura que agora está diante de um cenário de julgamento entre os judeus primitivos. Para que a gente tenha uma ideia da relevância do Nazareno, do Cristo de Deus, do governador do orbe, né? E, portanto, então, essa resposta se demorava no ar. Porque o adultério era condenado pelo decálogo, como a gente diz. E a pergunta, ela retornou para Jesus, porque ele ponderou para responder. Tu, que dizes? Porque havia ali, vai nos dizer a Amélia, né? É uma febre, um desejo irreprimido de vingança. Tu, que dizes? E ele, então, vai repetir para nós, aquele dentre vós que estiver sem erro, que atire a primeira pedra. Bom, mas todos ali estavam mergulhados em faltas, né? E conta a história que ele escreve garantunhas no chão. Essas garantunhas, a autora espiritual vai dizer, inclusive, que são os defeitos das pessoas que ele registra, mas a gente não acredita, é uma análise reflexiva, que considerando a autoridade de Jesus, não foi só e exatamente aquilo que ele escreveu no solo, foi a sua autoridade moral como um filho mais velho.
E todos nós, à época, fomos nos retirando, até que sobrou ele e a mulher. E ele faz a pergunta áurea para nós. Porque quem acha que está lendo ali a história da mulher não está entendendo nada. Está pegando uma banana, está descascando a banana, jogando a banana fora para comer a casca. Ali somos nós. E aí Jesus vai perguntar para nós: onde estão aqueles que te condenaram? E a mulher não vê ninguém. Bom, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Bom, essa história, ela não acaba aí. Porque Amélia Rodrigues faz questão de nos dizer, na obra Pelos Caminhos de Jesus, lá no capítulo 15, que naquela mesma noite, Jesus, que não censurou o delito, ele vai se hospedar. Ele tinha esse hábito, né, de se hospedar na casa de companheiros. E a mulher, naquela mesma noite, vai buscar Jesus. E como já era tarde, ela pede perdão por estar incomodando Jesus. E ele já dá a primeira lição de que a paz interior se faz através do exercício pleno e da consciência tranquila. Eu me lembrei bastante de Jerônimo Mendonça, né? O Gigante Deitado, tem um livro dele que eu recomendo a leitura. Não coloquei na referência bibliográfica, mas eu recomendo a leitura. Ele vai dizer assim numa entrevista: para mim, que vivo deitado de costas há 27 anos, felicidade seria poder sozinho dormir de bruços, já que estava tetraplégico. Mas do ponto de vista espiritual, feliz é todo aquele que possui a consciência tranquila. E é isso aqui que Jesus vai dizer para a mulher logo no início do diálogo. Mas ele, depois de ponderar sobre esse assunto, diz assim: fala tranquila que te ouvirei. E a mulher vai dizer, isso somos nós falando, que ela se sente aturdida. E ela fala isso em pranto. Ela vai dizer assim: eu não sei, Senhor, que rumo tomar. E fala do marido, fala das suas aflições, fala das ilusões do casamento. Aliás, se a gente observar na literatura espírita, 3/4 partes das nossas encrencas espirituais dos romances têm relação com os nossos decessos amorosos. Não só em relação ao homem e mulher, não. Pai, mãe, filho, filha. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer que o ódio é o amor que adoeceu. Porque o contrário de amor, o antônimo, não é ódio, é a indiferença. É a nossa capacidade ou incapacidade de olhar uma pessoa na sarjeta e passar ao largo sem fazer nada. Isso é pior do que ódio. Porque quando tem ódio, tem uma conexão ali. É só uma inversão de polaridade e a gente ajusta. Por isso que o criminoso num tribunal de justiça vai dizer assim: doutor, eu matei, mas foi por amor. Imagina se fosse por ódio. Portanto, as nossas relações cognitivo-emocionais, o que é que significa isso? A nossa habilidade em nível de sentimento, essa habilidade, a tese não é nossa, é de Daniel Goleman, né? Ele cunhou a expressão QE, que é o coeficiente emocional. Agora a gente tem o QS, né? Que é o coeficiente espiritual. É a nossa capacidade de ser analfabetismo emocional, a nossa incapacidade de lidar com as nossas próprias emoções. E é essa mulher agora falando para Jesus que o marido, depois do início do casamento, passado ali os primeiros meses, ele buscava os jogos, buscava a traição, buscava a bebida, voltava de madrugada, não dava muita importância para a esposa. E ela, sedenta de carinho, de afeto, de aconchego, ela então, na esperança de ter aquele vazio preenchido, busca nos braços alheios o sentimento. Ela não buscava o sexo, ela buscava o sentimento através de uma equivocada relação sexual e foi tomada em adultério. E ela agora segue, então, abandonada e sem lar. A mulher está desesperada. E ela pergunta para Jesus, e somos nós perguntando para Jesus. E aí, gente, talvez aqui a Amélia Rodrigues destaque um trecho que eu vou ler que dialogue fundamentalmente com o nosso tema. Ela vai dizer assim, olha, a mulher para Jesus:
peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança. Eu vou repetir. Peço-vos. Isso é a mulher falando para Jesus. Somos nós implorando para Jesus. Eu estou perdido. Eu não sei o que fazer. Ela genuinamente rogando. Peço-vos o quê? Um roteiro, um caminho, uma lâmpada acesa dentro de mim. Eu não sei o que fazer. Eu fui traída, eu fui pega em adultério, eu fui ridicularizada. Eu agora não tenho mais casa. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho marido, eu não tenho nada. Senhor, o que eu faço? É o pedido, é o nosso pedido para Jesus. É o pedido das pessoas que estão buscando o ENEF nessas reuniões. Porque não sejamos ingênuos, uma criatura que às vezes demonstra raiva, irascividade, é só um mecanismo de defesa, porque lá no fundo é uma criatura frágil, que manifesta a raiva como um mecanismo de defesa interior. Mas é um bebê espiritual. E é com essas pessoas que nós estamos lidando. Porque Chico Xavier vai dizer no Pinga Fogo de 1970 que o planeta Terra não é um parque de diversões. Palavras dele. Pinga Fogo. O oceano fez questão de restaurar o material e brindou o movimento espírita com essa história do passado, um conjunto enorme de entrevistas na TV Tupi, inclusive registrando, né, adicionalmente, a psicografia em rede nacional, para todo mundo ver e ouvir. Bom, mas isso é uma outra live só para falar desse assunto. Só que depois que a mulher pede para ele um caminho, ela necessita ter uma luz acesa dentro dela. Ela, então, pedindo a Jesus, Jesus vai dizer a Amélia, olha a frase de Amélia Rodrigues. Jesus, gente, eu queria que vocês prestassem bastante atenção agora no que a Amélia Rodrigues está escrevendo aqui. Capítulo 15 da obra Pelos Caminhos de Jesus. Façam a releitura atenta desse material. Olha o que é que nos diz a benfeitora espiritual pela pena de Divaldo Pereira Franco. Jesus penetrou naquela alma. É fácil entender por que ele penetrou e como ele penetrou. Construiu o planeta, co-criador, sob a égide de Deus. Emmanuel vai dizer assim, sob as vistas de Deus. Conhecia cada um de nós desde o pródromo. Então Jesus penetrou naquela alma ansiosa e sofrida. É a humanidade do século XXI na Covid-19. Nela, isto é, na alma, nela encontrando o quê? As dores da humanidade através dos tempos. Eu vou repetir para fixar. Jesus penetrou naquela alma ansiosa e sofrida, nela encontrando as dores da humanidade através dos tempos. Ele nos viu através dos tempos. Bom, e ele considera bondoso e dá aqui algumas receitas de felicidade para esse caminhar do espírito, acendendo a luz dentro de si, acendendo a luz, ascendendo em direção a Deus. Ele nos fala da paciência e da confiança. Dá-nos receita de humildade. Essa palavra humildade vem de humus, terra, a mesma referência. A humildade pode ser entendida como reconhecimento das próprias possibilidades. Eu identifico aquilo que eu consigo e aquilo que eu ainda não consigo fazer. Isso é humildade. É o reconhecimento das próprias habilidades. A pessoa soberba, ela não se enxerga. 919 deu o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Então, como ela não se enxerga, ela projeta a máscara. Ela acha que é a máscara. Vocês lembram do grego, a palavra personalidade? Ela é uma personalidade do grego, persona, máscara. Ela tem uma máscara. Aquelas máscaras do teatro grego, da comédia, da tragédia. Portanto, ela acha que é o personagem.
Então ela inventa um personagem e aquele personagem, que não é ela, é o que ela acha que é, projeta na sociedade uma imagem deturpada dela mesma. E isso a gente, quantos casamentos, quantas uniões, quantas aproximações não são feitas assim? Nós projetamos nos outros as nossas necessidades pessoais e a gente vai dizer que é um movimento de infantilidade espiritual. Aqui é uma reflexão entre amigos, né? A gente diz assim, nossa, eu me decepcionei com você. Mas é curioso, porque a gente só se decepciona quando a gente torna a pessoa excepcional. Só que ninguém é excepcional. Nem a gente, só Jesus é excepcional. Todos nós temos o direito de errar, a gente tem a obrigação de se corrigir, isso é uma outra questão. Mas o direito legítimo de errar a gente tem. Faz parte do processo. Então, nós não temos nenhuma condição moral de condenar ninguém. Porque naquele tribunal, quando os judeus, os fariseus, perguntam para Jesus, Jesus dá a sentença sentado, depois que ele levanta e fala com a mulher. E ela agora vai buscar Jesus, o que eu faço? E ele dá receitas de felicidade. E aqui existe um momento onde a Amélia vai dizer o seguinte, Jesus, Senhor, eu queria ir contigo. Mas Jesus diz assim, porque ela pergunta, para onde irei agora, né? Assim, minha filha, busca a oportunidade de reparação e adapta-te à situação atual. Aquele que sobrevive não é nem o mais forte, nem o mais inteligente. É o que melhor se adapta. Adapta-te. Bom, e diz para ela, vá, filha. Bom, ela, de fato, Jesus, como ensinamento para nós, não aquece a ideia, como fez com Joana de Cusa, por exemplo, que buscou Jesus, e Jesus diz assim, não, o teu lugar é na família. É na família, é lá que está o teu lugar. Tudo bem? Bom, ela, passados-se 10 anos, conta aqui a história, né, que numa cidadezinha em Tiro, uma casinha, a Amélia vai dizer, né, humilde visualmente, mas rica em possibilidades, escondia uma mulher que cuidava dos viandantes, cuidava dos pestosos, dava abrigo e falava de Jesus. Daquele encontro que ela havia tido com Jesus. Era aquela mulher, a adúltera, que se prestava agora o papel de ajudar aos outros. E braços amigos e generosos trouxeram um companheiro, um homem do mundo, todo chagado. Bom, ela cuida desse homem, atende às necessidades materiais daquele homem, porque é muito difícil falar de Jesus para quem morre de fome. Depois de atendidas as primeiras necessidades daquele homem, ela então fala das maravilhas do Mestre. Fala do Rabi da Galileia, dos princípios básicos do cristianismo, que só depois, muito mais tarde, Santo Agostinho culmina em toda a visão teológica da igreja que conhecemos hoje. O corpo filosófico do cristianismo, a gente deve à figura augusta de Santo Agostinho. Essa é outra live só para falar disso. Mas agora, o homem emocionado pergunta assim, esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado? E a mulher vai dizer, sim, é ele mesmo, morreu por nós. E é interessante o diálogo, né? Porque o homem, dado o entusiasmo da mulher, ele vai perguntar assim, mas tu o conheceste? Você conheceu Jesus? Claro que ela conheceu Jesus. Ele lhe salvou a vida. E o homem vai dizer assim, salvou a vida, salvou a minha mulher que adulterara contra mim. E ela dá-se conta que estava nos braços, diante do próprio marido, que talvez não enxergasse direito. Estava todo chagado.
era o marido de volta. Passados os anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado. Isso era ele dizendo para a mulher, sem perceber direito que estava diante ali da própria esposa. E diz para ela mais de 10 anos depois, passados os anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão e por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Ela, então, se sente completamente embargada, porque reconhece naquele momento o marido nos braços, né? Reconheceu, então, o companheiro do passado. E lembrou-se do arrependimento do erro, da confiança em Deus e da paciência. Esses 3 grandes pilares. O arrependimento do erro. Gente, arrepender não é ter remorso. O arrependimento é mudança de comportamento. Então, se vocês não lembrarem absolutamente nada do que eu falei nesse último momento, nessa última quase hora, lembrem-se do arrependimento do erro, essa tríade, essa relação tripolar do arrependimento do erro, como sendo o caminhar do espírito. Porque pecar é errar o alvo. Só que eu posso me esmerar para acertar o alvo e mesmo assim eu erro. Eu preciso do aprimoramento, da multiplicidade das existências. Os decessos fazem parte da nossa historiografia espiritual. Ninguém vive uma linha reta. No eletrocardiograma, uma linha reta já morreu. Quem vive uma linha ascensional somos nós. Essa linha retilínea, quase perpendicular, é a linha que devemos buscar, cujo referencial é só Jesus. O restante de nós somos formados por picos e vales. A dor e a delícia de ser o que é, tá certo? E ela então vai falar do arrependimento, da confiança em Deus e da paciência como recursos para esse caminhar do Espírito como lâmpadas do Cristo. Porque agora tem nos braços o próprio marido. Mas se nós, buscando aqui encerrar as nossas reflexões, porque o tempo é um corcel, né? É um instrumento muito vigoroso, eu separei bastante coisa aqui para a gente conversar, mas eu não podia deixar de trazer 3 reflexões do Livro dos Espíritos, já que muitas das vezes os companheiros que visitam o ENEF não necessariamente são espíritas. Na questão 165 do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar a seguinte pergunta: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? O que é perturbação? Quando a criatura desencarna, é como alguém que foi visitar um amigo, agora não está dando por causa da Covid, né? Mas a gente vai visitar um amigo de madrugada, eu vou dormir na casa da Neia, por exemplo. Neia me recebe lá, com todo carinho, coloca lá um ninho, né, Neia? Um ninho gostoso para eu dormir. E de madrugada eu acordo. Ou para beber água, para ir ao banheiro, que velho tem essa mania. Já estou ficando, já meus cabelos já estão ficando tudo branco, a gente já vai ficando com essas manias de velho. Acorda cedo, né? Dorme tarde. Ah, muito bem. Aí eu tô na casa da Neia, não tô em casa. E eu acordo de madrugada. E de repente eu olho assim, ué, onde é que eu tô? Aí eu lembro, eu fui visitar a Neia, ela preparou esse ninho gostoso aqui para mim, essa caminha, eu tô deitado aqui. Aí eu lembro, um instante entre a percepção, a ideação e a conclusão, esse instante no mundo espiritual a gente chama de perturbação. Tudo bem? É isso que Kardec pergunta, tá? Ele pergunta se o conhecimento do espiritismo exerce influência na mitigação desse estado de perturbação. Aí os espíritos vão responder assim, influência muito grande. Gente, muito é um advérbio de intensidade. Não exerce só influência. A influência é muito grande. Mas aí vem a conjunção adversativa, porque é sem i. Se fosse com i, era advérbio de intensidade. Mas a prática do bem e a consciência pura, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem.
Agora, eu vou concluir. A gente vai fazer um salto para uma questão que eu separei aqui, que é a 842, que é uma questão que dá um seminário só para falar dela, única e exclusivamente dela. Mas eu queria pontuar a questão para depois fechar e dialogar com todo o material que a gente trouxe aqui, que não é nosso, né? Aqui eu sou só o papagaio, para a gente refletir. Kardec pergunta assim, Livro dos Espíritos, questão 842, não estou tirando da minha cabeça. Por que indícios, vestígios, indícios, se poderá reconhecer em todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Essa pergunta é sensacional. Se fosse ligar aqui a tecla SAP, né, aquela posição de áudio, né, quem é que é o dono da verdade? Quem é que se apresenta como uma autoridade no que diz respeito à verdade? E a resposta é assim, olha. A resposta é a análise da vida. Será aquela... Qual, né? Qual a doutrina? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Jesus condenou todas as dificuldades humanas, menos a hipocrisia religiosa, que é a nossa capacidade ou incapacidade, a depender do prisma de observação, de fazer uma coisa e de dizer outra. É aqui mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, ou seja, tem uma análise explicativa aqui, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação prática. Agora, se a gente pegar, por exemplo, a 982 do Livro dos Espíritos, para a gente concluir, eu sei que eu já estourei o tempo, Kardec vai perguntar assim, será necessário professemos o espiritismo e criamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Vamos entender a palavra sorte aí como sendo condição na tradução de Guilhom Ribeiro, né, do francês clássico para a língua portuguesa. Por exemplo, na parte 2ª do Livro dos Espíritos está escrito assim, sorte das crianças depois da morte. Quer dizer, a condição. O que acontece com o espírito quando desencarna em baixa idade? A condição. Como é que ele fica no mundo espiritual? Então, aqui na 982 é a mesma coisa. Qual é a condição do espírito? Eu preciso ser espírita? Quem é que se dá bem no mundo espiritual? Né? Vamos traduzir essa questão aqui. Quem é que se dá bem no mundo espiritual? É o espírita? É o católico, é o islamista, é o budista, é o judeu? Quem é que se dá bem no mundo espiritual? Essa é a pergunta. Anotem aí para pesquisar depois. 982 do Livro dos Espíritos. E a resposta, né? Será necessário professarmos o espiritismo? Kardec pergunta. E a resposta, se assim fosse, estariam deserdados todos os que não são espíritos. O que é o quê? O espírito vai dizer na tradução. Eu consultei o original em francês, é um absurdo. E a resposta áurea, só o bem assegura a sorte futura. Só o bem. Portanto, se nós quisermos fazer um salto qualitativo dessa reflexão, dessas 3 últimas questões, e pegar carona no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu deixei como referência bibliográfica, Allan Kardec vai dizer assim, não é fora da igreja, de egrege, reunião de fiéis, não há salvação. Não é fora da verdade, não há salvação. É fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade. Esse, na nossa parca avaliação, na nossa parca contribuição aqui no Grupo GNF, esse é o grande tesouro para nós levarmos as pessoas no Grupo GNF como sendo esse insumo para que nós possamos, então, o quê? Ascender e ascender nesse caminhar do Espírito como lâmpadas do Cristo. Essas são as parcas, mas verdadeiras, honestas e carinhosas reflexões
viu, Neia, que nós deixamos desejando a todos assim um ótimo encontro. E se vocês tiverem, não sei se o espaço permite, porque eu já avancei muito da hora, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reflexão adicional, eu vou permanecer aqui com vocês, devolvendo a palavra agora para a nossa Neia querida, sob a égide dela. Nós, então, nos despedimos aqui dos nossos comentários. Tá? Muitíssima paz para todos. Nós estamos profundamente agradecidos, Marcelo, porque foram reflexões muito oportunas, né? Reflexões que nos fazem pensar muito nesse tema do módulo e do objetivo. E nós te agradecemos muito por ela, viu? Muito mesmo. Que você receba o nosso carinho, você receba a nossa gratidão. E a gente vai pedir aos nossos companheiros, se tiverem algumas perguntas, para colocarem no chat, nós vamos copiar, vamos passar para você depois, para que isso possa constar como material de estudos nossos junto com a sua palestra. Tá bom, meu querido? Que vai ser um complemento e tanto às perguntas que eles tiverem. Vai nos trazer mais luzes ainda, além das que você nos trouxe. Obrigada, meu querido, receba-se no seu coração o nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado mesmo.